Está começando Na Montanha, o seu podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Estou aqui recebendo hoje uma pessoa excepcional. Ele é fisioterapeuta pela Universidade Metodista de Piracicaba, graduado em Educação Física pela Faculdade Unica do Instituto Pro Minas, pós-graduado em Osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Ele tem mestrado em Biomecânica da Corrida pela USP, professor de pós-graduação da Faculdade Inspirar, sócio proprietário da assessoria de corrida chamada Corrida Natural. Realiza atendimentos em seu consultório na região do Paraíso, São Paulo. Divulgador científico com o podcast Universo Generalista. Pratica corrida desde 2012, passando por corrida de rua, triatlon e atualmente realiza ultramaratona de montanha. Estou falando de Bruno Marcelas Rodrigues. É isso aí. E é italiano, é Marcella, né? Marcella. Mas vamos deixar no português. Deixa assim que é mais fácil. Brunão, seja bem-vindo ao Na Montanha. Cara, eu que agradeço, Zulu, pelo convite. É uma honra estar aqui, sentado onde muita gente importante passou, muitos atletas importantes passaram também. Então eu espero contribuir com um pouco do meu conhecimento com os ouvintes. E só uma correção, eu estou graduando em Educação Física e mestrando em Biomecânica. Estou tentando conciliar os dois no finalzinho do meu mestrado. Fisioterapeuta formado em osteopatia. Sim. E especialista em lesões em corredores. Exato, essa é a minha linha de pesquisa no mestrado. Meu Deus, o assunto vai render hoje. Tem muita coisa, cara. Tem bastante coisa, né? Mas eu já vou fazer uma pergunta, né? Manda ver. O que ocasiona mais lesões na corrida? E aí deixa eu direcionar, porque eu sempre uso esse termo, eu falo que são duas vertentes. Essa é uma definição minha, tá? Não é uma definição que eu estou usando da literatura. É alta intensidade ou longa duração? Ou isso não tem nada a ver? Tá. Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar contextualizar o que a gente fala de causa de lesão. Porque, assim, no ponto de vista teórico, e eu vou usar aqui sempre referência do ponto de vista científico, que é o meu prisma que eu utilizo hoje para trazer argumentos, e sempre trago também raciocínios com minha racionalidade ou opiniões próprias também, mas tudo se baseia no que eu venho estudando e o que a ciência tem mostrado. E quando a gente fala, Zulu, sobre causas de lesões, a gente tem que partir por um prisma científico de alguns estudos que conseguem inferir causalidade. Né? Então, eu brinco que tem muito estudo na área da corrida. Então, se você for na área de pesquisa de científica, biblioteca digital de artigos científicos, se digitar lesões na corrida lá, vai aparecer mais de 2.000 estudos. Né? Mas eu diria que nem 10% consegue responder essa pergunta. Então, são muitos estudos, mas poucos estudos que respondem perguntas importantes. Quando a gente fala de causa de lesão, a principal referência que nós temos é histórico de lesão. Então, a pessoa que já se machucou tem maior risco de se machucar. E quando a gente fala de lesão e probabilidade de lesão, a gente está partindo por um prisma probabilístico. Tá? Então, você tem alta ou baixa probabilidade. É sempre com essa visão probabilística quando a gente fala de lesão no esporte. E na lesão na corrida é a mesma coisa. Então, do ponto de vista mais robusto que nós temos de inferência causal para a lesão, é o fato da pessoa já ter se machucado antes. Quando a gente fala de volume e intensidade, Zulu, a gente tem poucos estudos na literatura com corredores. Tá? Então, falando assim, corredores que praticam mais alta intensidade ou maior volume, qual lesiona mais? Isso a gente não tem para te aferir. Mas a gente pode usar de um prisma científico com outros esportes que, quando você tem
em média, tá? Um volume 2,5 vezes maior, um volume agudo, então na sua semana, ele for 2,5 vezes maior que a média crônica sua, ou seja, uma média das 4 últimas semanas, você tem um maior risco de lesão. Tá? Então, partindo de um prisma com outros esportes, também esportes de endurance, tem alguns estudos apontando nessa direção. Ainda é muito pouco, mas existe essa relação de 2,5 vezes maior. Por isso que as pessoas falam de um aumento de 10% de volume semanal, que é uma graduação segura. Né? E quando a gente fala de volume de treinamento, a gente tem que levar em consideração a carga interna e a carga externa, ou seja, o que você prescreveu para o aluno, 10 km, e o quanto ele percebeu e quanto foi internamente essa aplicação de treinamento. Às vezes, para o indivíduo, nessa sessão, 10 km foi leve, então você pode utilizar, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço como parâmetro ou frequência cardíaca e faz uma multiplicação desses fatores, né? Então, a percepção subjetiva de esforço e o volume, daí você vai ter um número. Então, esse número seria mais ou menos a carga de treino, comparada à carga externa e carga interna. Então, quando a gente fala de 2,5 vezes o volume agudo, né, comparado ao volume crônico, é mais ou menos isso, levando em consideração esses dois parâmetros, carga externa e carga interna. Se eu respondi sua pergunta. Legal. Não, respondeu e já me surgiu outra pergunta aqui. Legal. Né? Você falou usar a parte, vamos dizer ali, a escala Borg, né? Sim. E aí eu quero te perguntar o seguinte, eu tenho alunos que eu pergunto da percepção de esforço e ele fala assim, foi muito tranquilo, leve, muito leve. Aí eu olho para a frequência cardíaca, tá lá em cima. Aí não vale, né? Cara, ó, tem a medida direta e a medida indireta, né? A medida direta, vamos dizer assim, que é a frequência cardíaca. Mas existem alguns erros de parâmetro de frequência cardíaca também. Então, por isso que o padrão ouro é você ter a fita cardíaca. A frequência cardíaca de... A cinta. A cinta, isso, a cinta. A frequência cardíaca de pulso, né, de punho, ela tem um erro padrão alto, tá? Então, até na assessoria a gente não considera valores muito da frequência cardíaca de punho. A gente considera mesmo a frequência cardíaca para quem utiliza a de cinta. Então, tem o erro da frequência cardíaca e também tem o erro de percepção do atleta, né? Então, uma medida ideal seria você pegar a percepção subjetiva de esforço, de 0 a 10, que seja, né? Ou a escala clássica de Borg de, acho que até 17, você esperar um tempo para você ver qual foi a média do seu esforço. Porque às vezes o cara termina na empolgação, acabou de fazer o treino e já prescreve, já relata como foi a percepção, parece que foi leve o final do treino, que às vezes é o desaquecimento, mas às vezes no meio do treino realmente foi mais intenso. Então, por isso que é legal o aluno demorar esse tempo para dar esse relato da percepção subjetiva de esforço, de uns 10 a 15 minutos, e fazer um parâmetro geral do treino, e também levar em consideração a frequência cardíaca, mas baseada na fita cardíaca e não só na frequência de punho, que também tem um erro padrão grande. Então, acho que seriam esses dois parâmetros. E, é claro, a experiência do aluno. Alunos iniciantes ainda estão aprendendo, né, essa questão da percepção subjetiva de esforço, a própria prescrição do treinamento e o quanto o treinamento, ele recebeu esse treinamento. Então, é importante levar em consideração esses fatores. Experiência, o tempo que ele está dando esse relato e se a frequência cardíaca está sendo mensurada num padrão ouro, aí, que seria com a fita. E aí também entra a questão do volume, né? O quanto foi feito ali, porque eu falo o seguinte, se você repetir isso numa distância longa, numa maratona, uma coisa é você fazer 10K, né? E falar que foi tranquilo. Mas com esses mesmos parâmetros, você fazer 42K, pode ser que você fique na parede dos 30K, né? Exatamente. Isso é importante. Você falou da cinta, mas o mundo evoluiu tanto. Eu sou da época da cinta ainda, do Polar. Se a Polar quiser patrocinar, estamos aqui. Sim. Usava cinta, só que aí a gente achou que aquilo ficou para trás, né? A cinta. Então, todo mundo hoje que se considera high-tech tem um relógio que a frequência é no punho, né? E aí a gente acaba perdendo ali uma precisão. Sim. O que vale mesmo é onde está o coração, né? Exatamente, exatamente. Tem estudo mostrando essa diferença de utilização. Eu não sei te falar se as marcas variam uma com a outra, mas, por exemplo, a Polar é um padrão ouro aí de mensuração de frequência. A Garmin também revolucionou bastante nessa área. Mas, assim, para usar esse parâmetro real como uma frequência de percepção de esforço ou de intensidade de esforço,
o ideal realmente seria continuar com a cinta. A cinta ela ainda é muito mais precisa e pode ter erro de posicionamento do próprio relógio, o suor, a temperatura, tudo isso pode ter esse erro, tá? É claro que é um parâmetro legal para você utilizar no dia a dia ou até, sei lá, como um parâmetro de junto com o pace e a percepção de esforço, mas não utilizar somente ele e não tiver a cinta, eu acho que pode ter um erro grande aí, você tentar só se basear por ele. Precisa de mais referência, né? Eu falo que domingo eu estava numa montanha, o coração batendo no queixo e eu olhei no relógio e estava assim, fácil, zona 2. Exatamente. Comigo acontece também exatamente isso. Aí eu falei assim, você está no mesmo lugar que eu estou? Eu acho que não. Né? Então é o cuidado, o atleta tem que tomar o cuidado para não se basear somente nisso, né? Então, é que assim, quem corre montanha sabe que a percepção subjetiva de esforço é a rainha, né? Porque não dá para se basear nem em pace em outros parâmetros. E eu acho que todo corredor iniciante deveria fazer um treinamento primeiro baseado em percepções, para ele realmente aprender sobre o corpo dele, sobre as percepções do corpo dele, para aos poucos ele ir adicionando recursos tecnológicos, seja o pace, seja a frequência cardíaca, seja a velocidade, por aí vai. Bruno, e se eu fizer um teste, um ergospirométrico, e pegar aqueles dados do ergospirométrico e trazer para a realidade do meu relógio? Isso é válido? É válido, mas mesmo assim ainda vai continuar com a variação da utilização da frequência de punho. Mesmo assim, por mais que você estabeleça a zona que você calculou no teste, mas você está utilizando só o frequencímetro, ele vai ter a variação. Ele ainda vai ter a variação. Por mais que você calcule dentro do próprio aplicativo ou algum cálculo manual que você faça e estabeleça a frequência cardíaca máxima, e por aí você tem os outros parâmetros, você ainda vai ter o erro de mensuração por ser só de punho. Então, o ideal mesmo seria a fita, a cinta cardíaca, que é o padrão ouro. Bora vender os nossos Garmins? Não vende não, usa outros recursos também, né? Eu tô achando que o Bruno é patrocinado pela Polar. Eu vou olhar o relógio dele depois e falo com vocês. Porque isso eu já tinha escutado há muito tempo. A Polar, ela é padrão ouro, né? Os cardiologistas falam. Os estudos científicos utilizam ele também. E aí falaram que a Garmin entrou na parte de relógios, né? Que a Garmin, na verdade, era GPS de carro. Aí falaram assim, olha, a Polar tem o melhor frequencímetro e a Garmin o melhor GPS, né? O ideal é você juntar os dois, mas cada um separou para um lado. Mas eu nunca mais usei Polar, eu sou da época ainda que usava a caixinha no pé. Né? Sim. Então é bem antigo. Agora eu tenho certeza que a Polar evoluiu bastante. Sem dúvida, acho que as duas também. Eu acho que tanto a Garmin para pegar a frequência cardíaca, se for de fita, deve ter algumas variações, mas acredito que se já tem a fita para a utilização do relógio, deve ser com uma boa mensuração. Tá? Acho que não vai ter um erro. Só de ter a fita do relógio, provavelmente é melhor do que você ficar só com a frequência do punho. Eu tô com uma lá em casa tomando pó faz anos, viu? Usa então. Começar a usar, Pode tirar da gaveta. Ô Bruno, eu queria perguntar para você quais são as lesões mais comuns entre os corredores e quais os principais fatores de riscos? Tá. Bom, a mais comum, Zulu, ela é de um panorama geral de corredor de rua, que é o que a gente tem mais estudos, a região que mais é acometida por lesão é o joelho. O joelho é o que mais sofre em termos de lesão. Das lesões do joelho, a que mais se destaca, a que mais aparece é a dor patelofemoral, que inclusive é a minha linha de pesquisa. Então são corredores com dor patelofemoral, que é aquela dor na frente do joelho, com aquela bolinha, aquele ossinho na frente da patela. Então ela é bem comum nos corredores, principalmente nas mulheres. A segunda região que é a mais acometida é a região de tornozelo e perna, tá? E depois em terceiro, pé. Tá? Então mais ou menos nessa sequência, meio que descendo. Tá? Então na parte da perna é principalmente a canelite, que é a principal influência, e a tendinopatia de Aquiles, e em seguida a fascite plantar. Então são as principais. Quando a gente fala novamente sobre causa, né, eu falei para você do histórico de lesão. Então, uma pessoa que já se machucou tem maior chance de se machucar novamente. Então, por isso que eu falo, você junta duas coisas que aumentam o risco. Então, o cara é iniciante. Um outro fator de risco que alguns estudos mostram é experiência na corrida. Quem é menos experiente tem mais chance de se machucar, comparado à pessoa que é mais experiente. Então, imagina um aluno novo que chega para você que é inexperiente e já se machucou. Então, é uma pessoa que tem mais chance de se machucar.
Então, por isso que eu falo que o atleta iniciante é um atleta que ele tem que ser cuidado muito de perto. Porque se ele conseguir garantir uma certa experiência, ele vai, ao mesmo tempo, não tendo lesão e ganhando experiência. Ou seja, ele vai reduzindo a chance, porque ele não se lesionou, e ele está ganhando experiência. Então, meio que um fator protetivo, né, do ponto de vista de lesão. Isso pensando em fatores que a gente fala que são... É do indivíduo, não é um fator externo. Então, é experiência, é volume de... a sua idade, se você já se lesionou ou não. Agora, fatores externos, o que a gente tem na literatura também, do ponto de vista da biomecânica, é o impacto. Ainda são poucos estudos, tá? Mas o que a gente pode direcionar mais é o impacto. Ou seja, indivíduos que têm correm com mais impacto têm mais chances de machucar do que pessoas que correm com menos impacto. Então, são as duas principais que eu diria, desse ponto de vista, até de atuação nossa, né? Como fisioterapeuta, educador físico, é tentar reduzir, através de reeducação do movimento, trabalho de fortalecimento e tudo mais, você reduzir o impacto na corrida. Isso é um fator de risco que também é mostrado na literatura. E se eu usar aquele tênis com drop? Bom, o Vitão passou aqui, né? Então passou aí, o episódio dele já está no ar, né? Uhum. Porque você falou agora sobre, né, eu chamo de cavar buraco, né? Sim. Algumas pessoas correm cavando buraco. Eu estou falando da montanha, Sim, mas sim. na rua eu chamo de matar barata, né? Que é essa batida forte ali. E a impressão e a sensação que dá, Bruno, é que quanto mais alto o solado do tênis, mais protegido você está. Essa é a sensação. E aí a pessoa acha que ela pode agredir o solo. Eu sempre falo assim, tá com raiva do asfalto? O que está acontecendo? E, na verdade, não existe estudo que um tênis vá prevenir lesão, né? Não tem, Zulu. O que a gente tem é, assim, de tênis, a principal evidência é conforto. Tá? O conforto, ele permite que o atleta desenvolva um movimento mais próximo do seu natural e, ao mesmo tempo, melhora de certo ponto a performance. Até pensando em performance, o conforto entra. Você comentou dessa questão do atleta meio que jogar o peso e tal. A gente chama na literatura, do ponto de vista de lesão, de compensação de risco. Então, tem até alguns clássicos aí de estudos de lesão, que é, por exemplo, na década de 60, se não me engano, nos Estados Unidos estava tendo muita lesão de traumatismo craniano nos jogadores de futebol americano. Então, o que eles fizeram? Eles melhoraram a tecnologia do capacete para reduzir a lesão do traumatismo craniano, ou seja, do crânio. E depois que eles implementaram esse sistema, realmente reduziu a lesão no crânio. Só que aumentou a lesão cervical. Ou seja, os atletas estavam se sentindo protegidos e utilizando a cabeça para fazer os golpes. Então, eu trago essa analogia para o tênis, que é mais ou menos isso, sabe? Quando você se protege, você sente essa proteção, você meio que coloca ou deposita a função do amortecimento para o tênis. Enquanto, na verdade, quem amortece é o nosso corpo. São os nossos músculos, são as nossas articulações, os nossos tendões. Então, não adianta nada você depositar a função do amortecimento no tênis e você negligenciar, né? Você achar que ele vai fazer tudo, você não faz um trabalho de construção do movimento da corrida, fortalecimento, por aí vai. Então eu trago essa analogia realmente para os alunos e os pacientes não depositarem toda a sua confiança no tênis e sim valorizarem primeiro o seu corpo, para depois valorizar o calçado. O calçado que você for utilizar, ele indifere desde que seja dentro dessa zona aí de conforto que o atleta está sentindo. Mas o que você comentou da altura dos tênis, realmente o que a gente percebe também é que quanto maior for a diferença do calcanhar para a parte da frente do calçado, você aumenta a chance de você fazer uma aterrissagem no primeiro contato com o solo maior de retropé, ou seja, você faz o que a gente chama de dorsiflexão, um aumento da angulação de dorsiflexão. Não que esse contato seja ruim, tá? Dentro desse parâmetro, existem outros parâmetros dentro dessa questão de impacto mais relevantes até do que a geometria de contato que a gente chama, que é como você faz a aterrissagem com o solo. Como, por exemplo, o overstriding, que a gente chama que é o tamanho da passada. Então, normalmente também, o calçado que tem um drop aumentado, se você faz uma aterrissagem excessivamente de retropé com o pé muito lá na frente, isso aumenta o overstriding. Então, você aumenta o vetor de força contrária ao movimento e você aumenta o impacto.
Então, o calçado também tem uma certa influência. Mas, como eu digo, dá para você correr com menos impacto e com qualquer calçado. Tá? O calçado ele tem a sua influência, mas você consegue aprender o movimento correndo com menor comprimento de passo, mesmo com retropé, mas com baixo impacto, como você falou, do barulho. O barulho a gente não tem plataforma de força na nossa clínica, que custa aí só em alguns cenários de laboratórios e clubes esportivos que existem, para você ver o quanto de impacto você tem. Mas você tem, o que você falou, o barulho. Tá? O barulho ele é diretamente relacionado com o impacto. Então, se você corre com muito barulho, tenta correr com menos barulho, automaticamente você vai estar reduzindo o impacto. Então, uma forma barata e efetiva, já tem estudo mostrando que se o atleta correr reduzindo o barulho, ele realmente reduz o impacto. Então, são parâmetros aí que na clínica dá para você utilizar, mas que, como eu falei para você, você pode correr com qualquer tênis, só não depositar toda a confiança nele, né? Trabalhar seu corpo. Já depositamos muito dinheiro nele. Muito. Você falou uma coisa importante, a parte sensorial de você poder ouvir como você está correndo. E as pessoas insistem em correr ouvindo música, né? E perdem essa percepção importante. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso é importante dizer. Eu falo que eu uso fone só quando eu estou correndo na esteira. Faz tempo que eu não corro, mas fora isso, montanha nem pensar. Nem pensar. Correr com fone na montanha é pedir para, né? Você pedir para ficar pelo caminho. Você falou algo que eu já percebi isso. Você falou sobre a amplitude da passada. Uhum. Quanto maior a passada, maior impacto, e você mexe na biomecânica também, né? Eu percebi que quando eu quero fazer uma corrida mais forte, estilo Usain Bolt, Sim. é o calcanhar o tempo inteiro e, na verdade, a parte externa do calcânio. Eu praticamente utilizo ali 30% do meu pé. Isso é ruim, né? Pensando numa corrida mais eficiente e também na questão da lesão, né? Sim, Zulu. Os treinos de intervalados, né? Eles são treinos que eu falo que a pessoa meio que desliga a parte do gesto e vai pensar no tempo, né? E é natural, realmente, ainda mais que você está com um calçado que traz esse conforto e que te possibilita você fazer uma aterrissagem mais longa sem sentir desconforto, né? Porque o tênis consegue fazer essa influência de percepção para o cérebro que não está doendo. Então você consegue manter um padrão, como você falou, de uma passada larga lá na frente. Mas não é o ideal. Independente da velocidade, a tendência seria o ideal que você aterrissasse, fizesse o primeiro contato com o solo próximo do tronco, próximo do corpo. Então, se você pegar atletas, seja o Bolt, ou seja até corredores maratonistas, tal, profissionais, eles fazem a aterrissagem próximo do centro de massa. É que a gente confunde comprimento do passo com comprimento de passada. Eles fazem a aterrissagem próximo do centro de massa, eles se impulsionam muito, então você vê que a extensão de quadril deles é enorme e tem o tempo de voo, né? Então, todas essas medidas que eu falei para você tem 3 metros, mais ou menos. Isso a uma cadência de 200, 180, 200. Então, ou seja, o padrão de comprimento de passo dele se mantém embaixo do centro de massa, porque também é uma variável de economia de corrida e até de performance. Você não fazer um movimento no qual você está podendo até frear, né? Mas isso é treinável. Então, do ponto de vista de atletas amadores, o ideal seria você tentar manter esse padrão de aterrissagem próximo ao centro de massa, mesmo num treino intervalado de velocidade. Porque é natural, até alguns treinadores falam, aumenta essa passada, aí na cabeça do atleta, ele vai ter que buscar lá na frente. Mas na verdade não, ele vai ter que se impulsionar mais. Aí é o contrário. E quando a gente olha, vocês que estão assistindo, olhar o Usain Bolt, ou até os maratonistas mesmo, recordista mundial, o movimento da passada, né? Aquilo parece uma roda. É lindo, né? É bonito de olhar aquilo. E se você colocar em slow motion, parece que o cara tá ali, ó. Ele tá justamente no centro, né? E tá girando ali. Você não vê ele buscar aquela extensão lá na frente. Ele não vai lá na frente para buscar. E os amadores, a gente que é amador, acha que é para ir buscar o solo lá na frente. É um grande equívoco, né? É um equívoco. Eu já quero fazer uma pergunta. Existe uma forma correta de correr? Cara, essa é a pergunta de milhões, porque eu que estou estudando isso a fundo, né? A questão da biomecânica da corrida, não existe, tá? Isso realmente não existe um padrão ideal onde todo mundo se encaixe nesse padrão de movimento, tá? Porque isso a gente entraria numa outra área, que é a área do controle motor, ou seja, como você controla o movimento.
Tá? Essa é uma outra área no qual eu não domino muito, mas é uma área que eu me nutro para poder entender alguns parâmetros biomecânicos. Então, quando a gente fala de padrão de movimento, existe uma variável muito importante que é o nosso cérebro, que é como ele vai fazer todo esse controle, esse ajuste de movimento. Então, é muito importante as pessoas levarem em consideração vários fatores para a execução de um movimento, né? Ou seja, fatores individuais do atleta. Então, o fato de você ser mais alto e mais baixo vai mudar o padrão. Tá? Você vai ter uma cadência diferente, se é mais alto, uma cadência diferente de uma pessoa mais baixa. Ponto. O comprimento da sua perna já vai mudar a cadência que você vai correr. Tá? Isso já é um fato, uma diferença estrutural. Você pode ter uma diferença, por exemplo, estrutural por encurtamento muscular, que umas pessoas são diferentes uma das outras. Então, você vai ter uma variação nesse padrão. E por aí vai. Tem pessoas que têm uma pisada mais pronada, outras pessoas que têm uma pisada menos pronada. E assim, do ponto de vista da lesão, o que a gente tem que focar realmente é no impacto. Então, você consegue correr com o braço rodando, com o braço cruzando o corpo, com menos impacto, independente se o braço está correndo certinho do lado do tronco. Agora, como disse para você, um padrão de pisada, comprimento de passo, é um ajuste que a gente consegue fazer no qual você não vai interferir diretamente num padrão que é do indivíduo. Né? Você consegue fazer esse ajuste educando a pessoa e trabalhando os músculos para isso. Né? Porque o amortecimento de impacto, o músculo ele tem que aprender a controlar, que a gente chama de controle excêntrico, que é onde a ação da gravidade acontece no impacto, que é o músculo contrair e alongar. Então, isso com treinos de salto, treinos específicos de fortalecimento nessa fase de contração, você vai trabalhando o músculo para isso. E não necessariamente você está atuando no movimento da corrida da pessoa. Então, eu falo que o ajuste biomecânico, ele não deve ser como um cara, o fuzileiro na frente da batalha, sabe? Então, ele vai mexer em tudo. Então, ele vai ver tudo em você e vai mexer em tudo. Eu brinco que ele é um sniper. Ele tem que olhar no seu comportamento motor e ver aquilo que realmente pode ser ajustado e que tem relação com a lesão. Isso, quando eu falo do impacto, é para prevenção. Agora, se você está lesionado, igual como minha linha de pesquisa, corredores com dor patelo-femoral. Existe uma relação grande da dor patelo-femoral com alguns parâmetros biomecânicos que estão associados a esse tipo de lesão, que é o que eu falei para você, o overstride, a passada lá na frente, que é uma frequência de passada menor, que são parâmetros espaço-temporais, um maior tempo de contato com o solo. E a minha intervenção vai ser tirar o tênis desses caras e ver o que acontece. Porque a corrida descalço automaticamente ajusta esses parâmetros sem o cara ter que pensar em nada. Verdade. Então ele faz um comprimento de passada mais curto, ele aumenta a frequência de passada, ele reduz o tempo de contato com o solo. Então é um ajuste minucioso que eu estou fazendo, sem dar nenhum comando, eu só vou pedir para ele correr descalço e a gente vai avaliar esses efeitos. Então eu não gosto de profissionais e de atuações que são essa metralhadora que vai fuzilando e corrigindo em tudo. Porque o corredor ele já vem com um monte de informação e ele ainda tem que ficar pensando no jeito perfeito de correr. Então, acho que isso não deveria ser assim, sim de uma forma mais precisa e pontual, de acordo com uma avaliação bem feita. E aí a gente lembra de alguns quenianas, né? Etíopes, pessoal ali do continente africano, que se você olhar a parte de cima, a biomecânica é horrível, mas você vai querer mexer naquilo, não tem como, né? Então você vê corredores ou corredoras correndo com os braços aqui, que a gente chama do lango-lango, né? Sim. Mas a passada tá perfeita. Sim, exatamente. Né? E tá eficiente ali. Ô Bruno, você falando sobre as lesões, sobre a frequência da passada, e quando a gente vai para a corrida de montanha? E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Dá para a gente direcionar que essas lesões elas acontecem nos treinamentos que a gente faz durante a semana na rua, porque na montanha isso já não é bem assim, né? A frequência da passada é diferente, isso eu estou falando, seja subindo ou descendo, a não ser que seja um estradão, né? Tem como dimensionar isso, essa questão da lesão, de onde que ela pode surgir, até mesmo porque podemos dizer que 60%, 70% dos nossos treinos são feitos em piso duro, né? Sim. É difícil, Zulu, porque a gente tem muito pouco estudo com corredor de montanha e normalmente vem com esse viés, mas esse erro, né, na coleta de informação, porque realmente o atleta corre de 60%, 70% no período da semana no asfalto. Então o atleta está sujeito às lesões dos corredores de asfalto nesse período que ele está treinando. Então,
A corrida de montanha, o que eu vejo você vai ter muito mais, você vai ter uma exposição maior a eventos de menos lesões por sobrecarga e mais lesões traumáticas, vamos dizer assim, um entorse, uma queda e por aí vai, um corte. Então você está mais sujeito a esse tipo de lesão, por enquanto, que a gente tem na literatura. Mas o que a gente pode observar, e o que eu observo também, isso pensando na opinião pessoal, é que a corrida de montanha, por conta da variedade de movimento, você tem uma redução de uma certa sobrecarga repetitiva das estruturas. Eu já corri maratona de asfalto e eu terminei muito mais cansada do que os 50 quilômetros que eu já fiz na montanha. Verdade. Do ponto de vista de recuperação até. Então parece que as minhas estruturas ali foram realmente exigidas no extremo nos 42, num piso liso, numa frequência constante. Muito mais difícil. Eu acho. Então, e até trazendo por um prisma evolutivo, né? Do ponto de vista mais de plausibilidade biológica, ou seja, que é mais favorável para o nosso corpo, talvez correr num ambiente natural com muita variação de movimento possa trazer esses benefícios de não reduzir, mas distribuir as cargas ao longo do treinamento, ao longo da prova, ao longo desses 3, 4 horas de treino, do que comparado a um asfalto. Então, talvez, pelo meu entendimento, vai mais nessa direção, de uma distribuição maior de terreno, de variação de movimento, que talvez seja mais favorável para o atleta corredor de montanha do que um atleta corredor de asfalto, que pode ter suas relações de lesão mais relacionadas realmente com o que já tem na literatura, né? Tendinopatias, lesões musculares específicas e por aí vai. Então já vou emendar outra pergunta aqui, já que você é especialista está sendo especialista em ultramaratona de montanha. Bruno, se eu ficar 16, 18, 20 horas, 24, 26 horas, 30 horas, 40 horas correndo na montanha, eu aumento o meu risco de lesão? Zulu, a lesão está diretamente relacionada à sua exposição ao evento que causa a lesão, né? Então, seja ele por volume de treino ou por volume de prova, você está exposto mais, tá? O que eu vejo é que, assim, não tem na literatura que ultramaratonistas têm maior risco de lesão do que outros corredores, tá? O risco de lesão das lesões comuns dos corredores são iguais. O que o ultramaratonista está sujeito são outras disfunções até sistêmicas, como alterações renais, alterações gastrointestinais durante as provas. Então, o atleta ultramaratonista está exposto a mais esses riscos, tá? Até porque a gente está falando de 24 horas de prova, tem muita coisa que pode acontecer do que uma maratona que um cara com uma performance mediana, aí, vamos dizer assim, 3 horas e meia, 4 horas, o cara termina. Né? Então, o ultramaratonista está mais sujeito a isso. E eu vejo que o ultramaratonista, claro que tem seus outliers, seus pontos fora da curva, que é um cara que foi fazendo uma progressão até chegar no momento realmente que vai tomar a decisão de fazer uma ultramaratona. Então, o cara não pulou etapas, né? Será? Mas o ideal seria, né, Zulu? Mas você sabe que às vezes as pessoas chegam pra gente de um jeito que já pulou etapa que não deveria. Então, essa progressão de etapas que o corpo passou, que você teve adaptação biomecânica, adaptação fisiológica, garante, vamos dizer assim, uma eficiência numa ultramaratona. Mas como você sabe que não é dessa forma. Então... Você tem aluno também. Pelo jeito, seus alunos são todos bem educados. Não, pelo jeito não. A gente tenta, mas falar pra você que é uma educação, porque não tem jeito, né? Isso pra qualquer esporte, né? Não tem como você pular etapas no qual o seu corpo precisa dessas adaptações, desse aprendizado. E eu falo que a corrida de montanha ela é um outro esporte, ela precisa ser tem que ter uma educação para montanha, então tem que ter um tempo para conseguir ganhar essa educação, mas é difícil. Você sabe que eu comecei a correr em 1996 e naquela época quem corria 42 era considerado maluco, era uma pessoa fora da curva, então o sonho de alguns era correr uma maratona. Isso em 1996. Tinham poucos maratonistas no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Sim. Só que também não tinha rede social, né? Sim. E aí depois dos fenômenos aí das redes sociais, as pessoas elas tentam provar alguma coisa para alguém ou então estão em fuga, né? Que a psicanálise, a psicologia explica. E aí as pessoas querem fazer além do que pode, né?
E conheço casos que a pessoa ela acha que ela correu 80, o próximo passo é correr 100. Se ela voltar para 50, é uma regressão, é um fracasso. E não é verdade, a gente precisa avançar. Exatamente. É como numa guerra, né? Você ataca e recua. Porque se você só atacar, você pode ser surpreendido. E assim também é na corrida. Exatamente. Eu queria saber como identificar os sinais precoces de uma lesão na corrida e quando é necessário buscar uma ajuda profissional. Porque existem situações, né, a gente que corre, que o nosso corpo começa a dar um sinal ali, uma pontadinha, alguma coisa. Como que eu vou diferenciar isso, que pode ser uma lesão ou é só uma fadiga, um cansaço, Bruno? Legal, Zô. Bom, quando a gente fala de qualquer prática esportiva, você está sujeito a uma dor, né, de dor muscular pós-tardia também. Então é legal o atleta diferenciar se é uma dor muscular pós-tardia do exercício físico, aquela dor sistêmica, aquela dor geral, tipo, treinei, vou levantar, tá com aquele desconforto geral das duas pernas, cansaço geral. Isso é um desconforto muscular tardio, que é comum, que vai ter o seu pico ali em 48 horas, por aí vai. E quando a gente fala de dor específica, seja por o começo de uma lesão, é legal a gente ver alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente tem que observar é a intensidade. Então hoje a gente utiliza muito, e isso é um padrão, quase que um padrão ouro de mensuração, que é a escala analógica de dor, de 0 a 10. Então você classificar o desconforto que você teve é um parâmetro legal para você mensurar e você acompanhar esse desconforto. Então eu diria que uma zona segura é você ter um desconforto até 3. Tá? Então, corri, deu uma dorzinha ali no calcanhar, né? Tô com uma dor 2, Bruno, na minha escala de percepção subjetiva de esforço. E essa escala de percepção subjetiva de esforço individual, ela também é aprendida e ela pode ser utilizada, tá? Isso é utilizado até nas pesquisas científicas, inclusive vai ser no meu mestrado. Então, a percepção subjetiva de esforço, uma escala de até 3, eu diria que é uma zona segura. Você poderia continuar com a sua zona de treinamento, com o seu volume, intensidade, e observando. Beleza, o primeiro ponto é a intensidade. O segundo ponto é o período que essa dor continua, tá? Então, quando a gente fala de lesão na corrida, classificar lesão é você ter que parar de correr por pelo menos 3 sessões consecutivas de treinamento. Então, se a dor chegou a esse ponto que você não consegue correr 3 vezes seguidas o seu treinamento, você não conseguiu por conta do desconforto, realmente você está num parâmetro de lesão. Então, esse período que a dor está te acompanhando, é muito importante você mensurar também. Então, o ideal é que eu brinco que o desconforto ele tem que vir como uma onda. Ele tem que vir, não pode ser muito grande, e ele tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Se ele vir alto e persistir, liga a bandeira. E tá? se aumentar também. E se aumentar também, principalmente. Então, essa escala, por isso que é legal mensurar. Isso a gente pega toda semana com os alunos, desconforto de EVA de 0 a 10. Então, vou acompanhando o aluno. 1, 2, 3, 4, e começou a subir. Peraí, tem alguma coisa errada nesse desconforto. Então, fazer um acompanhamento dessas percepções é muito importante. Então, é isso. Não pode subir muito e tem que vir embora rápido. Não pode ficar por muito tempo. E atuar, né? Você conseguir atuar de certa forma. Então, começou a subir já de 4 a 5 a sua percepção subjetiva de esforço, conversa com o seu treinador, com o seu fisioterapeuta, de tentar já atuar. Seja do ponto de vista mais prático mesmo, seja do ponto de vista mais de volume e intensidade de treino. O Thiago ali, ele é cruel com o relógio. Já estava fazendo sinal para mim. Thiago, vamos mandar o Thiago embora, vai ficar só a gente aqui, né? Bruno, quais as principais medidas preventivas que os corredores podem adotar para evitar as lesões? Tá. Bom, prevenção de lesão, o mais importante, Zulu, é a gente entender que a lesão é multifatorial, então a gente vai ter que ter uma abordagem multifatorial. Tá? Então eu vou classificar em 3 pontos importantes, que é capacidade de carga, ou seja, a capacidade que o seu corpo está em receber as cargas da corrida. Então isso eu coloco fatores como o seu histórico de corrida e o seu histórico de lesão. São importantes. Se você tem alto histórico de lesão e pouca prática com a corrida, você tem que ter um cuidado maior no segundo pilar, que é a intensidade, né? Que é a intensidade das cargas. E ainda junto na capacidade de carga, você tem o sono, você tem a alimentação. Então tudo isso ajuda muito na sua capacidade de receber as cargas de treino.
tá? Então, do ponto de vista de o que você consegue fazer do ponto de vista mais prático do cotidiano. Junto com mais um pilar, eu diria que é a distribuição dessas cargas. Ou seja, como que está o seu sistema musculoesquelético para distribuir essas cargas. Então, o treinamento de força, o trabalho de saltos, estabilidade, o próprio gesto da corrida, você consegue atuar nesse ponto de vista de distribuição das cargas. E a intensidade do treinamento. Então, eu diria que são esses 3 pilares. Capacidade de carga, que é o seu histórico, sua alimentação, seu sono, seu estresse. Você conseguir mensurar isso, monitorar isso. A distribuição das cargas, que é um treinamento dos seus músculos, das suas articulações, e a intensidade desse treinamento. Então, tudo isso tem que ir se acompanhando junto. Porque se você tem uma capacidade de carga baixa, uma distribuição de carga baixa, você não realiza um amortecimento legal de impacto, e sua intensidade de treino é muito alta, a chance de você se machucar é maior. Isso é um modelo de risco de lesão que ele pode ser interpretado dessa forma, tá? Então, são modelos que são pesquisadores holandeses que construíram, mas que você tem uma atuação mais multifatorial, multidimensional. Então, é legal você entender o seu corpo, primeiro, desse ponto de vista de capacidade de carga, se você está dormindo bem, se alimentando bem e tendo regulação de estresse, e como você vai receber as cargas de treinamento. E, claro, como eu falei para você, também melhorar o seu gesto de corrida, a sua distribuição de carga e por aí vai. Olha, já assistiu o programa do Jô Soares? Quando termina a entrevista e o pessoal fala, eu estou falando isso agora e já quero dizer para vocês que não acabou não, ele vai voltar aqui. Ele vai voltar porque eu tenho aqui ainda, não fiz metade das perguntas que eu gostaria de fazer. Tá muito interessante, o bate-papo tá sensacional. O Bruno é especialista, tem mestrado, tá fazendo mestrado lá com nada mais, nada menos do que o Júlio Sérgio Serrão, que é um mestre em biomecânica, né? O Bruno é fisioterapeuta, osteopata. Eu tive a oportunidade de conhecer a osteopatia agora com a doutora Renata, que está me acompanhando. Eu não conhecia, eu vou trazê-la aqui no podcast também, para as pessoas poderem conhecer, né? Eu tenho ali o Davi, que me acompanha na fisioterapia, eu tenho o Sérgio Manabe, que é o quiropraxista que me acompanha também. A gente tem que ter esses amigos suporte. No suporte, justamente para trabalhar na prevenção. É importantíssimo esse investimento, né, Bruno? Sem dúvida. O investimento do tratamento, com certeza, é maior do que o investimento da prevenção. E a prevenção é isso daí que você falou, é multiprofissionais, né? Seja nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que puder te acompanhar e melhorar o seu corpo para receber as cargas da corrida, tá valendo. Legal. Bruno, deixa suas redes sociais. Eu quero agradecer você, pedir desculpa pelo horário e convidar já para o próximo episódio. Eu quero colocar esses episódios na sequência. Quero você aqui a semana que vem, dar um jeito nessa agenda aí para a gente conversar mais um pouco. Eu gostei do bate-papo, muito interessante. Tenho certeza que os ouvintes também. Deixa suas redes sociais, como encontrar você, a sua assessoria, Corrida Natural, onde você faz os seus atendimentos no Paraíso, por favor. Legal. Bom, já aceito o convite. Tem muita coisa realmente que a gente pode conversar. Agradeço, Zulu, o convite. Mais uma vez é uma honra, um prazer estar aqui conversando com você, conversando com os ouvintes. Bom, rede social, minha página pessoal é Bruno_Macela. A assessoria é onde eu produzo mais conteúdo de informativo mesmo, né? Tá? Que é a corrida.natural. Os meus atendimentos eu faço na região do Paraíso, na Clínica Maná, que é uma clínica também com multiprofissionais. E é isso, estou aberto aí, pessoal quiser mandar dúvidas, informações, pode me chamar na rede social que eu respondo. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui com o especialista Bruno. Ele é sensacional. Eu quero agradecer vocês por ter assistido e ter escutado a gente. A gente volta em breve. Agradecer também o Estúdio Voz e o nosso técnico Tiago, que sempre manda muito bem. E até a próxima. Um abraço. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537.
E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto na